todos. Alegria mais uma vez aqui estar nessa noite fria, né, de esperança, mais calorosa. E a gente sempre retorna a essa casa com muita alegria e satisfação. O tema de hoje nos traz, né, verdadeiramente muita comoção e muita satisfação em estudar e falar sobre o Mestre, sobre essa saudade de milênios e que até hoje, né, faz com que sintamos um vazio muito forte, né, desse ser que materialmente nos deixou, mas que nunca nos abandonou em momento algum. Eu queria, antes da gente iniciar a nossa fala, que nós pudéssemos ouvir uma pequena canção que traz como título o tema da palestra e que eu acho que vai nos colocar em foco muito forte, a gente prestar bem atenção na letra. Ela vai com certeza nos ajudar nesse instante.
25 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga aos espíritos qual é o ser que nós podemos ter como referência para nós seguirmos e conseguirmos galgar a evolução. E os espíritos respondem simplesmente: aquele que chamas Jesus. E isso para nós tem que verdadeiramente ser uma referência. Aquele ser que aqui não apenas veio nos trazer a mensagem, ele veio viver a mensagem que estava trazendo. Em todos os instantes, em tudo que fazia, em tudo que falava, em tudo que exemplificava. Toda e qualquer parábola que Jesus contava tinha um fundamento, tinha um objetivo, que era, naquele instante, tocar aquele ou aqueles que estavam ali perto dele, e que essa construção verdadeiramente iria ficar para a eternidade, para o futuro. Como assim foi? E eu trago uma dessas parábolas para que a gente possa refletir um pouco qual era o sentido e o porquê disso. Porque em todos os momentos, nas parábolas ou nas respostas que ele dava e passava àqueles que o perguntavam alguma coisa, ele sempre colocava todas as pessoas para pensar, para refletir. Ele nunca dava uma resposta direta. Ele sempre respondia, eram duas formas. Ou ele sempre respondia com outra pergunta, e assim, na hora que ele fazia isso, ele fazia com que aquele que perguntou auto se respondesse, ou ele contava uma parábola, para que aquele ensinamento pudesse ser uma reflexão e que tirassem dali verdadeiramente a lição que ele queria trazer. A chamada parábola do bom samaritano, às vezes ela é trazida para nós não de uma forma errada, de forma alguma, mas de uma forma muito subjetiva. Às vezes ela vem deixar, para quem não vai a fundo na lição, deixar algo superficial que poderia ser muito mais aproveitado. E existiu um porquê, um motivo dessa parábola ser contada pelo Cristo. Naquela Páscoa fatídica, que ele sabia o que ia acontecer, mas os apóstolos não, Jesus chegou para eles e disse que teria que ir até Jerusalém. Eu tenho que chegar até Jerusalém para a Páscoa. Mas até aí tudo bem, não era novidade, porque segundo a lei, trazia todo aquele judeu, em algum momento da vida, aqueles que podem, têm que ir até lá. Então isso não era uma novidade para os apóstolos. Porém, Jesus não ficou só até aí. Ele disse: eu tenho que chegar a Jerusalém, mas nós vamos pela Samaria. Aí a coisa já ficou diferente. Os apóstolos já começaram a olhar um para o outro, sem saber o porquê desse pedido de Jesus. Porque o caminho, existiam vários caminhos para Jerusalém, mas pela Samaria era o mais longe, o mais difícil e o mais perigoso de se chegar a Jerusalém. Mas era por ali que Jesus queria ir. E eles não sabiam o porquê, apenas disseram que ia, porque se o mestre estava pedindo, havia um porquê. Às vezes, e aí vai um pequeno parênteses, às vezes nós temos
os apóstolos como seres quase crísticos. E que se formos buscar um pouco mais a fundo, né, a história e como eles se comportavam até então, né, o direcionamento que davam àquilo que Jesus trazia, eles também ficaram muito duvidosos em vários momentos, mesmo ao lado do Mestre. E aí eu pergunto, se esses seres que foram escolhidos, né, os 12 que foram tirados do meio do povo por Jesus, né, tinham essa fraqueza, quem somos nós para em determinados momentos também não termos as nossas? O que não podemos é de forma alguma deixar com que isso venha a nos abater e desistirmos de projetos, de objetivos na vida, de qualquer que seja a escolha que temos, por causa das dificuldades, por causa dos temores daquilo que temos que enfrentar. Esses seres também passaram por isso, e muitos outros que seguiram Jesus. Mas aí, com o pedido feito, os apóstolos concordando, eles fizeram só um pedido a Jesus, que eles fossem na frente, eles fossem um pouco à frente, para que eles conseguissem lá em Samaria a hospedagem, para quando Jesus entrasse, né, na cidade já houvesse aonde ele se instalar, porque o trajeto era muito comprido. E assim foi feito, e eles seguiram um pouco à frente. Jesus veio atrás com alguns outros. E lá chegando em Samaria, os apóstolos começaram a procurar hospedagem. Só que, sabendo de quem se tratava, porque na realidade ainda há hoje esse conflito, mas na época, né, justamente por aquela divisão das 12 tribos de Israel, que eram 12, e se dividiram em 2 no sul e 10 no norte. Aonde as 2 do sul formaram Jerusalém, e as 10 do norte, a Samaria. Consequentemente, aquela união que havia nas 12 tribos, após essa separação, os povos ficaram totalmente, né, inimigos. Não havia um tratamento de irmandade, de forma alguma. Na realidade, o povo samaritano era visto como um povo pecador, um povo que não tinha de forma alguma ligação, né, com gente que podia habitar e conviver na sociedade com o povo, com os judeus. O nome judeu se deu exatamente por essa divisão, as 2 tribos que ficaram, né? E aí uma delas era a tribo de Judá, e daí veio o nome judeu. Então, quando os apóstolos lá chegaram pedindo esse abrigo, né, tentando encontrar, né, uma hospedagem, não foram recebidos. E os samaritanos disseram que lá não havia lugar nenhum para que eles pudessem pernoitar. Os apóstolos ficaram muito revoltados, porque no Oriente existe até hoje uma forma de tratamento. Lógico que nessa época era uma coisa muito mais forte, até porque o pensamento era muito diferente, aonde se negar hospedagem a algum viajante, isso era algo muito forte, e que aquele que negasse podia até receber, né, ser queimado em fogo que desceria do céu. E assim, com a negativa, João e outros apóstolos voltaram ao encontro de Jesus para contar o que tinha acontecido, porque eles não sabiam daí para frente como é que a coisa iria se dar, porque eles vinham com sede, com fome, cansados, e não iam poder parar, porque não tinham onde ficar.
Jesus, João disse: Senhor, eles nos negaram a hospedagem. Posso eu pedir que Deus jogue fogo sobre todos os samaritanos? E Jesus disse: João, eu não vim para dividir, eu vim para somar. Com isso, João recuou e seguiram o trajeto. Foram dias de viagem, com sede, com fome, com cansaço. Mas chegaram a Jerusalém. E ao chegar, a recepção que Jesus teve, para quem vinha necessitando de água, de comida, de descanso, não foi nada dessa forma. Na realidade, quem o recebeu foi um doutor da lei, que veio ao encontro dele já o questionar e o perguntar: Senhor, diz-me a mim qual o maior mandamento da lei? Porque esses doutores da lei, eles sempre queriam ir em encontro ao Cristo com determinadas situações, para que Jesus pudesse, em algumas respostas que ele fosse dar, ele entrasse de encontro à lei mosaica. Sendo assim, aquele que ia de encontro à lei poderia ser preso, ser condenado. Mas Jesus, como nós vimos há pouco, com o seu magnetismo totalmente, aonde se identificava no olhar as intenções de qualquer um de nós, de qualquer um daqueles que o perseguiam, que o queriam mal, mesmo o doutor da lei sendo muito sábio, muito inteligente, mas ele só tinha a inteligência, ele não tinha o amor, ele não tinha o afeto dentro de si. Jesus o disse: que dizes tu? O que achas da lei? E o que fazes com ela? E o doutor da lei, por ser um sábio, ele respondeu corretamente. Ele disse: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: respondestes bem. É isso. Porém, faze o que a lei manda e terás a vida eterna. Ele tinha inteligência, mas não fazia aquilo que cobrava. Essa é a questão. Nesse diálogo, o processo foi se dando, e o que o Cristo percebeu é que a intenção daquele homem era fazer com que Jesus o respondesse, causando um atrito entre um samaritano e um judeu, para que ali pudesse haver um processo e tudo fosse atrapalhado, quebrasse todo o plano, todo o planejamento do que o objetivo que Jesus tinha ido até Jerusalém. Aí Jesus começou realmente a contar a chamada parábola do samaritano. E ele disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó. E aí a gente precisa observar que se descia, porque de todos os cantos e recantos as pessoas subiam até Jerusalém para as festividades da Páscoa.
Mas Jesus dizia descia. Consequentemente, a festa tinha acabado e ele vinha voltando. E aí ele disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó, quando fora atacado por ladrões, que o bateram, o deixaram sangrando e desmaiado. E lá esse homem ficou, sozinho, abandonado. Quando vinha um sacerdote, e que, vendo o homem, desce o sacerdote, e vendo o homem, nada fez, porque dizia a lei que o sacerdote não podia tocar em cadáver, e se ele assim o fizesse, tornaria um homem impuro. Um pensamento totalmente egoísta, trazendo, pensando em si, sem olhar o outro. Passando o sacerdote, vinha logo atrás um levita, que, vendo a ação do sacerdote, que era quem ele seguia, também não ajudou aquele homem e foi embora. Um terceiro apareceu, um samaritano. E aí Jesus não diz se ele descia, se ele subia, nem onde vinha, apenas que ele veio. E que, vendo aquele homem caído, o ajudou. Trazia em sua bagagem vinho e azeite, o limpou com vinho, passou azeite nas suas feridas, o colocou no cavalo e o levou para uma hospedaria. E chegando na hospedaria, pagou com 2 moedas a sua hospedagem. Uma prática completa de amor ao próximo. Na hora da assistência, sem saber quem era, sem saber se estava vivo ou morto, se dedicou àquele ser. Quebrou o seu tempo em deixá-lo em uma hospedaria e ainda tirou dinheiro do bolso, e para muita gente isso é mais difícil ainda, e pagou a hospedagem. E ainda disse ao dono da hospedaria: se esse valor não der para a manutenção, à volta eu passo aqui e te reponho o que faltar. O atende. Deixou e partiu a seu destino. E aí, depois de contar a parábola, o Cristo olha para o doutor da lei, e também, nesse momento, nós lembramos que João queria pedir a Deus para jogar fogo e queimar todos os samaritanos. Aí você imagina, depois de uma parábola dessa, como João ficou diante de Jesus. Ele sabia que aquilo também estava sendo para ele aquela lição. Porque às vezes nós temos o costume de olhar o geral por uma pessoa. Isso corriqueiramente nós fazemos. Vou dar um exemplo mais claro. Digamos que um de nós chegamos aqui nessa casa, somos atendidos por alguém. Não gostamos do atendimento dessa pessoa, por uma pessoa. E aí já tiramos as nossas conclusões da casa por aquele que nos atendeu erroneamente, sem sabermos verdadeiramente como é as outras pessoas, como é a casa, mas geralmente somos precipitados nessas avaliações. E foi isso que João fez, porque ele não conseguiu a hospedagem, ele queria condenar todos os samaritanos. Ele queria que Deus queimasse todos os samaritanos, acabasse com os samaritanos, e foi pedir a Jesus que o deixasse fazer esse pedido a Deus.
O doutor da lei, escutando a parábola, Jesus perguntou: quem foi aquele que cumpriu a lei de Deus, que tu me perguntaste? E o doutor da lei, com a questão da inimizade, vamos dizer assim, entre os povos, nem o nome samaritano ele queria dizer, mas ele simplesmente respondeu de uma forma mais abrangente. Ele disse: aquele que usou de compaixão para o homem, respondendo verdadeiramente tinha sido o samaritano. Então, às vezes, a gente não verifica, né, toda a lição do mestre de uma forma mais abrangente. Às vezes nós nos pegamos em detalhes pequenos e deixamos, né, de olhar verdadeiramente, né, a grandiosidade de suas lições, a abrangência maior do seu ensinamento. O objetivo verdadeiro, e aí cabe a nós essa análise, de nós estarmos hoje aqui encarnados nessa existência, é apenas um: é que nós olhemos para a vida como verdadeiramente ela é, e o que é que ela quer de nós. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu posso realizar? E não é grande coisa, porque às vezes a gente pensa que é algo fantástico, algo que vai ser uma referência no Brasil, às vezes no mundo. Não. O nosso grande sentido de vida é que nós consigamos fazer algo pelo próximo. É isso. O amar ao próximo como a si mesmo, que vai fazer com que nós consigamos galgar degraus no processo evolutivo. Agora, esse próximo não é apenas aquele que está na nossa casa, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, não. O próximo são todos aqueles que estão ao nosso alcance. A relação universal da Irmandade é fazer sem olhar a quem estamos fazendo, mas fazer com amor e afetividade. Esse é o grande sentido do viver. Ainda não conseguimos realizar isso. Ainda não conseguimos, em muitos momentos, termos relações e sentimentos com pessoas que não conhecemos. Né? Tratamos as pessoas com uma indiferença muito grande, mas não conseguiremos avançar de forma alguma quando não conseguirmos essa identificação. Esse é a grande resposta que a vida quer de nós. Não estamos aqui apenas para passear, para deixar o tempo andar. Não estamos aqui apenas para cumprir, né, uma determinada lição, uma missão que nos foi dada. Não. Nós estamos aqui para a nossa construção. E foi isso que Jesus veio deixar. Oscar de Lira, eu me lembro muito bem de uma palestra que eu escutei, assisti dele. Ele fez uma citação de Chico Xavier, que Chico anda nas noites no centro da Casa da Prece, que filas imensas iam para ver o Chico, para tocar o Chico, para conversar, trocar duas palavras com o Chico. Noites e noites a fio, Chico já um pouco debilitado, mas ele não deixava de atender as pessoas. E tinham noites que Chico saía com os lábios, às vezes, sangrando de beijo que ele dava na mão das pessoas. Mas ele não deixava de fazer.
E em determinada noite, ele olhou para um dos trabalhadores e perguntou: por que essas pessoas vêm de tantos lugares, tão longe, ficam aqui horas e horas, apenas para trocar alguma experiência conosco? Qual é o motivo? E esse trabalhador olhou para Chico e disse: Chico, saudades de Jesus. Saudades de um ser que foi o amor encarnado em pessoa e que não conseguiu em nenhum momento olhar para ninguém, nem para aquele próprio que o entregou à crucificação como um ser condenado. O psicólogo Jung, ele trata um tema muito interessante que ele chama de projeção da sombra, aonde eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho em mim. Então, todo e qualquer defeito que eu observo em uma pessoa é porque aquele defeito faz parte do meu íntimo, ele está em mim. Consequentemente, eu me espelho nesse outro e projeto esse sentimento. O bem também é dessa forma. O bem que eu vejo em alguém é um bem que faz parte de mim, mesmo que eu ainda não tenha feito com que ele se exteriorize ou que ele ganhe espaço, mas está dentro de mim. E aí é a grande resposta a qual Jesus nunca identificou mal em quem quer que seja. Não existe uma passagem, aonde quer que procuremos, escrita sobre o Cristo, que mostre que ele foi arrogante, prepotente com quem quer que seja. Porque nele só faz parte o bem, o amor. E é só a parte que ele consegue ver das pessoas. Ele não consegue identificar em Alberes um indivíduo mau. Ele consegue olhar para Alberes e vê-lo como um indivíduo ainda ignorante, que desconhece ainda algumas coisas da vida. Um ser que está buscando e procurando encontrar o caminho correto na trajetória evolutiva, com fraquezas, com falhas, com quedas, mas que faz parte de um processo constante da vida. Nenhum de nós, em qualquer parte desta terra que se encontra, vive sem passar por esses problemas, sem falhar. Mínimos, e aí a gente não consegue encher nem os dedos das mãos, são aqueles seres que passaram por aqui, né, sem terem deixado desafetos. Mínimos são esses. Cabe a nós essa forma de reestruturação. Cabe a nós identificar no Cristo aquele ser aonde uma mulher que sofria há 12 anos de um sangramento e que soube que Jesus iria passar perto de onde morava e que se preparou com toda a sua fé ao encontrá-lo e ter a certeza de que ele podia curá-lo. Uma mulher que naquela época, aonde o ciclo menstrual, quando ele se dava, as mulheres eram consideradas como impuras e que ninguém podia tocá-las. Aquele que a fizesse era tornado um ser impuro. Imagine uma mulher há 12 anos sangrando ininterruptamente. Como esse ser era tratado nessa sociedade?
sociedade. Mas ela teve a fé quando soube que o Cristo ia lhe passar. E ela disse: eu vou até ele e ele vai me curar. E a multidão cercando o Cristo, ela não tinha como chegar até ele. Ela correu, tentou de todo jeito, os apóstolos ao redor, né, sem deixar as pessoas, né, se aproximarem mais. Ela correu e conseguiu tocar na veste de Jesus. Nesse instante, Jesus parou. E ele olhou para os apóstolos e fez uma pergunta: quem me tocou? Os apóstolos novamente se olharam: Senhor, como perguntas quem te tocou numa multidão dessa? Como é que a gente vai saber quem foi que tocou? Jesus disse: arrancaram de mim uma virtude. E aí, nesse instante, a mulher que sangrava há 12 anos recebe o magnetismo de Jesus pelo poder da fé, que ela tinha a certeza. Nesse instante, a virtude que o mestre disse que tiraram dele foi a doação magnética que ele fez naquele momento, e que essa mulher, ao receber, se curou. O Evangelho traz com o relato da mulher morrissa, e que vocês com certeza já conhecem. Mas um momento aonde a saudade de Jesus nos bate fortemente, mostrando muito da diferença do amor pleno que esse ser nos trouxe. Aquele filho pródigo que tinha e que conhecia a lei de então, aonde os filhos tinham o direito de pedir aos pais em vida aquela parte que era de direito, porém, nessa opção, eles tinham que abandonar em definitivo a família. Eles não eram mais considerados como daquela família. Eles recebiam o seu dinheiro, mas tinham que ir embora e tomar o seu destino, construir a sua família. E esse ser envolvido por um processo das coisas do mundo fez esse pedido ao pai, que mesmo tentando reverter o seu pensamento para que ele tornasse a si, não conseguiu. Tirou a sua parte, o deu o dinheiro e ele partiu. Partiu para o mundo, usou e abusou e fez o que fez e como quis fazer com o dinheiro, chegando num determinado momento onde tudo acabou. Ele não tinha mais amigos, não tinha mais companheiros, porque ali era só o dinheiro que dava. Voltou assim e disse: vou voltar ao meu pai, vou pedir-lhe para ser o empregado de sua fazenda e me ajoelhar pedindo perdão. Ao retorno, o pai o recebe de braços abertos. O recebe e diz que ele estava morto e reviveu. Mas uma parábola aonde conseguimos identificar a ligação, né, aonde o amor constrói, aonde não apenas o sinal de pai e filho é para ser observado por nós, e sim qualquer que seja o companheiro ou companheira que nos procure, em qualquer que seja o grau de arrependimento, em qualquer que seja o grau de perdão, temos que estar de braços abertos para aceitar. Saudade de Jesus, saudade do ser que se entregou à morte, mostrando que a partir dali o mundo passaria a ser outro, porque o símbolo da sua crucificação fez com que o cristianismo criasse raízes sólidas
e que até hoje só faz crescer e se ramificar por toda a humanidade. Saudade de Jesus, desse ser aonde nesse momento, em várias partes do nosso Brasil, vou usar apenas o nosso Brasil por questão de fuso horário, existem milhares, milhões de pessoas falando sobre ele em várias religiões cristãs, em templos cristãos no Brasil afora, nesse exato momento em que aqui é o que estamos fazendo. Que possamos convidá-lo para se fazer presente em nossos lares. Porque Jesus, ele não é mal educado. Ele só vai entrar na nossa porta se nós abrirmos e convidá-lo. Se não houver o convite, ele vai sempre estar batendo, mas não vai entrar, não vai invadir. Que esse convite possa partir de nós, seja no Evangelho no lar, seja na conversa fraterna com os nossos familiares, naquela oração íntima que nós fazemos ao dormir, ao acordar. Que essa saudade possa se transformar em presença viva, porque Ele está conosco. Jesus nos abençoe e nos ampare.